Boa tarde, hoje é dia 28/11/2020 e são 12h17, é a segunda gravação. Glória a Deus. Vamos ler o hino 297. Nada é impossível para Jesus. És um Deus de milagres, posso ver o poder nas coisas que tu criaste. Mas o exército do inimigo está me cercando, querendo a minha alma. Mas de repente a sua força se apaga e eu venço, porque o Senhor é a minha luz. É Ele quem me livra de todas as tribulações. O Senhor disse: haja luz e houve luz. Eu não temerei e não acreditarei no inimigo. Eu não temerei, porque o Senhor Jesus está comigo. Eu confiarei de todo o meu coração, não só da mente, mas do espírito. Agora sei quem sou. Sou um filho de Deus mais do que vencedor. Sei o que Jesus fez por mim. O poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo já me garantiu a vitória, mesmo até que eu já não veja nenhuma saída, como quando os judeus saíram do Egito. Parecia impossível, mas Deus abriu o Mar Vermelho. Tenho a certeza que tu, Jesus, abrirás um caminho para mim, para eu passar para a tua glória, no teu nome, Jesus querido. Amém. Então vamos ler a palavra de Deus sob o título: se alguém vos anunciar outro evangelho, não o aceiteis. Só há um verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Ele disse: ide pregai o evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demónios. Glória ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Os demónios, os tais, as raposinhas que fazem mal às vinhas, cuidado com os seus pensamentos, com as suas mentiras. Então vamos ler aqui em Gálatas 1:6-10. Diz São Paulo, escrevendo aos Gálatas: maravilho-me de que tão depressa passasseis para aquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, a um anjo do céu, os anuncie outro evangelho além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:11-12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens,
porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, 8 a 9. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. O São Paulo está a falar acerca do Espírito de Deus. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Ou seja, é sempre o Espírito Santo que nos ensina, porque o Senhor Jesus Cristo disse: Ele é o Espírito da verdade que vos guiará em toda a verdade, vos fará lembrar do que vos tenho dito. Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Gálatas 5, 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Romanos 10, 16 a 21. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, ouviram. Pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata. Vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Gálatas 3, 1 a 5. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado
crucificado entre vós. Só que quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito de Deus, cabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera as maravilhas entre vós, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Lucas 22, 31 e 32. Disse também ao Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás, o tal, vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Marcos 9, 21, 25. E perguntou Jesus ao pai da criança: quanto tempo há que lhe sucede isto? Ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. O alvo do tal é ele veio para roubar, matar e destruir. Mas se tu, dizia o pai da criança ao Senhor Jesus Cristo, tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível logo crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ou livra-me da minha incredulidade. Creio que poderia também ser traduzido assim. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Amém. Mateus 17, 18 a 21. E repreendeu Jesus o demónio que saiu dele. Amém. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: porque não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Não devemos dar ouvidos aos espíritos de incredulidade, pensamentos de incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demónios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. A pessoa tem que orar, jejuar também, se Deus lhe mostrar. Mateus 25, 29. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos 1, 15 a 17.
E assim, quanto está em mim, diz São Paulo, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. João 1:10-14. Referindo-se a Jesus, a palavra de Deus diz: estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 3:26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Atos 26:18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. 1 Pedro 1:5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. Obrigado, Pai. Para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Isaías 26:3. Falando com Deus, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Filipenses 4:6-7. Não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Glória ao Senhor. Então vamos ver mais pormenorizadamente o que a Bíblia diz sobre fé. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Se ele não tivesse morrido por nós, não tínhamos nenhuma base para ter fé. Fé em quem? Nós pertencíamos à geração do Adão e ali só havia maldição. E como é que vem a fé? Já vimos, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, para receber o Espírito Santo é pela fé também. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. E aqui diz: só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito de Deus pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
É pela fé e não por aquilo que a gente faz. A fé naquilo que Jesus fez. Faz e fará. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Deus nos dá o Espírito dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo opera entre nós as maravilhas, as curas, as bênçãos. Aleluia. Então, se nós dermos ouvidos à incredulidade, que são, como Jesus disse, expulsareis os demónios, devemos expulsá-los e não dar-lhe lugar. Não deis lugar ao tal, ao diabo, sangue de Jesus vencendo na cruz. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, a fé pode ser pequena, mas é viva e eficaz. Glória ao Senhor, aleluia. Então, em Jesus se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Nós vamos, como disse no outro dia, andando por degraus, subindo, como o Jacó viu aquela escada e pela qual eles subiam e desciam. Eles quem? Os anjos. Vamos ver aqui em Gênesis capítulo 28, começando no verso 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Verso 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. Glória ao Senhor, aleluia. Portanto, somos justificados pela fé na obra do Senhor Jesus Cristo, na salvação que Ele nos deu. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Posso dizer: Pai, obrigado, porque eu fui justificado pela fé no Teu Filho Jesus Cristo. E eu tenho paz contigo, por Ele, o Senhor nosso Jesus Cristo. Vamos ler o hino 294. Morreu na cruz para nos salvar, e da opressão nos libertou. Se fez pobre e sofreu para nos dar a vida e liberdade. Brevemente Ele descerá, cheio de glória e esplendor. Todos verão que é Senhor, que para sempre reinará. Aleluia, glória a Jesus. Glória ao Senhor, aleluia.
Vou fazer uma oração. Pai, obrigado por mais esta gravação e te peço que muitas pessoas queiram ouvir esta gravação. Só tu, Espírito Santo, podes fazer isso. No nome de Jesus. Portanto, estamos terminando. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja comigo e convosco que ouvirem este vídeo. No nome de Jesus. Aleluia. Tchau, amigos e irmãos. Em nome de Jesus.